que você precisa entender que é necessário abrir espaço na sua mente, na sua vida, para entender o que Deus quer. Eu tô falando isso pra vocês porque é uma questão prática na minha vida, tá? Eu não acreditava em Deus. Eu era agnóstica. Há 3 anos atrás, eu fazia o que era certo aos meus próprios olhos, assim como diz tantas vezes na Bíblia. Eu não acreditava em Deus e por isso eu fazia o que era certo aos meus próprios olhos e tentava encontrar o meu propósito que eu poderia fazer da minha vida por mim mesma. Então, eu era coerente com a minha crença. Qual que é o problema? Eu conheci um monte de gente que acreditava em Deus e vivia igual eu. Entendeu? Então, assim, é complicado, porque eu vivia do meu jeito, fazendo o que eu queria e oba-oba. Porque eu não acreditava em Deus. Ou seja, eu não tinha por que eu querer saber o que ele queria, eu não acreditava nele. Eu era coerente. Ah, eu tive uma experiência com Deus, passei a acreditar em Deus. Aí mudou tudo. Porque para eu ser coerente de alguém que acredita que esse Deus é real, eu preciso, então, agora viver conforme esse Deus quer. Tá? Giovanni, não é fácil acreditar porque se você, como eu, questionava a existência de Deus e esse Deus não se revelar para você, você não vai conseguir mesmo. Tá? Acreditar em Deus é diferente de ter fé salvífica. Fé salvífica não é a mesma coisa que acreditar em Deus. Acreditar em Deus é muito fácil, qualquer um acredita, tá? Agora, ter uma fé salvífica que transforma a sua vida, então presta atenção. Por que eu não acreditava em Deus e por que algumas pessoas não acreditam em Deus? Porque elas questionam o fato de que dentro delas não existe realmente esse ímpeto para Deus. E elas são coerentes. O que é incoerente? Você acreditar em Deus e viver aos seus próprios olhos. Você acreditar que existe um Deus que soberano e não saber o que ele quer de você. Você acreditar que existe um Deus que toma conta de você e não tá nem um pouco interessado no que ele tem para te dizer. Se existe um Deus que se comunica, como é que você não quer se comunicar com ele? Como é que você não quer saber o que ele quer? Entendeu? Então, assim, coerência é eu não acredito em Deus e vivo aos meus próprios olhos. Coerência é eu acredito em Deus e mudo a minha vida para me adequar aos olhos e à vontade de Deus. Então, vamos lá. Saí de uma pessoa agnóstica, não acreditava em Deus, e passei, então, a acreditar. Eu sentei e falei assim, então vamos organizar isso. Por quê? Já que eu acredito em Deus, eu tenho que ser coerente com isso. Então, eu abri espaço total. Eu fiz assim, ó, na minha vida. Tudo o que eu fazia que esse Deus não gostava, eu fui tirando. Tudo que esse Deus queria que eu fizesse, eu passei a fazer. Eu estou aqui por causa disso, porque ele quer que eu faça isso. Ele deseja que eu pregue, ele deseja que eu fale do que ele fez na minha vida, ele deseja que eu fale da palavra dele. E aí eu abri espaço. E para abrir espaço para Deus, você tem que tirar o espaço que você está ocupando. Não tem como Deus ocupar um espaço que está ocupado na sua vida e no seu coração. A sua vontade tem que ser tirada deste lugar, desse espaço, para ser colocada à vontade dele. Aí você encontra o teu propósito. Do contrário, você vai ficar correndo atrás do seu. Vocês estão entendendo? Abrir espaço. A mulher que eu era não existe mais. A vida que eu levava não existe mais. A profissão que eu tinha não existe mais. Tudo que eu acreditava caiu por terra. Acabou. É outra vida. É um 360. É uma transformação total do eu. Aí, Deus começou a me mostrar que eu sou uma pregadora da palavra. Aí, quando eu preguei a palavra pela primeira vez, num altar de igreja, ali eu tive uma virada de chave que são poucas pessoas que têm. Que é aquela virada de, sabe, assim, eu nasci pra fazer isso. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Sabe quando alguém tem uma profissão e ela fala assim, eu nasci pra isso, e ela não olha mais pra nada? Às vezes a criança tem isso, ela olha uma profissão, ela olha algo e ela fala assim, eu vou ser um esporte. Ela fala, eu vou ser isso. E acabou. Eu nasci pra isso, fui feito pra isso. Aí eu vi, eu falei, eu nasci pra isso. Eu tive uma virada de chave sistemática, que você não escolhe. Você, na tua coerência, não escolhe. Um dia você vai lá e vê e faz, e você fala, cara, e é sobre isso. E tudo muda. Então eu tive essa virada de chave, eu lembro exatamente, eu lembro até a roupa que eu tava. Eu lembro exatamente como foi. Eu desci do altar da igreja, foi a primeira vez que eu ministrei, e eu falei pra uma amiga minha, eu falei assim, eu fui criada pra isso. E desde então, eu me dedico a isso.
Isso veio, então, me mostrando e me fazendo, me esforçando, né? Eu venho me esforçando para aprimorar isso, para desenvolver isso, para ficar boa em algo que eu já faço naturalmente bem. E aí eu entendi que eu sou uma comunicadora, eu entendi que o meu trabalho é na internet, eu entendi. Então, agora eu fluo. Isso pra mim, eu amo fazer isso aqui. Isso eu faço sem ganhar nada, vocês podem ver, eu não fico ganhando presente. Eu faço porque eu amo, eu faço porque é algo que eu simplesmente nasci pra fazer. E esse é o propósito de Deus pra mim. Então eu disponibilizo, eu continuo abrindo espaço pra Deus. Eu saí da profissão que eu estava, eu mudei a dinâmica de gasto, eu mudei tudo na minha vida. A minha vida mudou toda pra abrir espaço pro que Deus quer. Vocês estão entendendo? Vocês acham que é simples? Não é simples. Você acha que é rápido? Não é rápido. Tem um processo, tem uma descoberta, mas tem que ter rendição, tem que ter humilhação. Você tem que fazer um reset. Sabe quando você zera o game e começa de novo? Eu fiz isso com Deus, tá? Se vocês querem entender basicamente assim, de regra, o que isso representa é um reset. Você senta e fala assim, vamos começar de novo, do zero. E aí, esse começar do zero não é que você vai fazer uma mudança total na sua vida. Você vai apresentar a tua vida para Deus e vai falar, me ajuda a arrumar essa bagunça aqui e fazer o que o Senhor quer. Por quê? Deus vai te encontrar com um monte de incêndio. Você vai estar apagando incêndio para todo lado. Porque você está escolhendo as coisas que você quer. Você que causou os incêndios que você está apagando na tua vida. E aí Deus vai chegar e você vai falar assim, ó, Senhor, eu tenho essa casa, essa vida cheia de fogo, de incêndio para apagar, me ajuda. Ele vai te ajudar a apagar os incêndios, ele vai te ajudar a começar a limpar o terreno e ele vai começar a te ajudar a construir uma vida nova. É como se você chegasse num lugar que tá caótico e você limpasse, organizasse, desmoronasse, jogasse fora, juntasse e faz de novo. É o que ele fez comigo, eu tô falando porque é a experiência própria. E aí Deus me ajudou a apagar esses incêndios. Arrumou minha vida financeira, arrumou meu casamento, arrumou minha mente, parei de tomar antidepressivo, arrumou, organizou minha vida. E aí agora organizou, apagou os incêndios, jogou fora o que tá errado, agora vamos construir uma casa nova. É assim. E aí você encontra o teu propósito, tá? Porque o teu propósito vai exigir estudo. Nesse caso, sim, tá? Deus supre as necessidades, ele não deixa faltar nada e ele nos dá estações, tá? Saiba que existe um período do processo de você viver o propósito com Deus que ele vai precisar gerar dependência. Ai, gente, tem essa franja aqui. Eu percebi que esse processo de gerar dependência, ele é fundamental. E é onde muitos param. Porque a impressão que dá é que a tua vida travou. A impressão que dá é que não tem... Você tá num mar, num oceano, num barco sem vela. Alguém tá te levando, o oceano que tá te levando, e você não sabe pra onde você tá indo. Essa é a dependência, essa é a profundidade. Quando você vai profundo com Deus, quando você vai para águas profundas com Deus, é igual você mergulhar e sair do teu pezinho da areia. A hora que você vai para mar aberto, filho, acabou, você não controla mais. Então você fica na dependência de Deus. E isso exige muita fé. Exige muita fé, exige muito senso de propósito e exige uma abdicação de controle total. E de saber que o negócio não tá indo bem, mas Deus tá no controle. Por isso que é tão difícil. Falar que é fácil é mentira. Se eu falasse que é fácil, eu estaria mentindo. Essa questão, deixa eu ver quem falou, Luiz Felipe. Gente, essa narrativa de que tudo é permissão de Deus, e por isso Deus sabe de todas as coisas, ela nos dá um... Eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. Tudo é embaixo da permissão de Deus e Deus sabe de todas as coisas. Vocês concordam comigo? Agora prestem muita atenção. Vocês concordam comigo? Se tudo fosse debaixo da vontade de Deus, porque permitir é diferente de vontade. Eu e você, como seres que somos a imagem e semelhança de Deus, podemos permitir algo que não é da nossa vontade. Quando você deixa, por exemplo, seu filho ir e fazer alguma coisa, não necessariamente você quer que ele faça. Exatamente. A questão é, essa narrativa, ela é uma fé na soberania de Deus,
Mas eu percebo que no meu cotidiano, tá, Luiz? Eu não tô falando que é somente com você. Eu tô pegando a tua frase só pra elaborar o raciocínio, tá? Porque quando a gente faz isso, a gente fala, ai, Deus sabe de todas as coisas. Ai, tudo é debaixo da permissão de Deus. A gente esquece esse elemento de Deus nos dar um nível de escolha e deixar que a gente sofra as consequências disso. Tá? Então, assim, existe sim uma soberania de Deus? Existe. Mas existe uma permissão de escolha embaixo da soberania de Deus. Para ficar muito simples para vocês entenderem. Quem aqui tem filho, principalmente filho pequeno, você é soberano em cima daquele filho. Se é uma criança, principalmente. Você decide o que ele vai vestir, você decide o que ele vai comer, você decide a hora que ele vai dormir, você decide tudo, não é? Porém, você dá uma liberdade de escolha. Vamos supor que você quer que ele vista uma roupa. Mas você fala assim, filho, pode escolher a roupa que você quer vestir. Você sabe o que é melhor pra ele. Você fala assim, na minha opinião, para mim, vai estar mais adequado, você vai se sentir mais confortável com esta roupa. Aí vamos supor, presta atenção. Você vai entender o que é soberania e permissão. Se você quiser, você pode obrigar o seu filho a pôr a roupa que você quer, porque você está acima dele, você tem mais poder que ele, você tem mais autoridade. Aí vamos supor que ele vai pra um lugar e vai estar frio. E você fala, filho, filha, esse lugar que você vai é frio. E essa roupa aqui vai ser a melhor pra você. Mas você deixa ele escolher. Porque ele precisa aprender, porque ele precisa ter as próprias decisões, ele precisa sofrer as consequências. E aí ele escolhe a roupa preferida dele, que é uma roupa de calor. E você deixa. E ele sai. O que que vai acontecer? Você, como pai e mãe, soberano sobre ele, sabe que ele vai passar frio. E você sabia o que era melhor pra ele, mas você deixou ele escolher. E aí ele vai lá e vai se lascar passando frio. E vai voltar e falar, pai, você tava certo. Então, você tem o poder, mas você dá a permissão da escolha. Então, Deus, ele tem o poder. Ele pode fazer você fazer o que você quiser. Ele tem poder para determinar qualquer coisa a seu respeito. Mas ele te dá um limite de escolha. E dentro desse limite de escolha, ele permite você viver as consequências. Inclusive, ele permite você escolher se você quer ou não ser novamente integrado a ele. Por quê? Nós somos separados de Deus. Nós escolhemos. Para você entender que nós escolhemos nos romper com Deus, você tem que olhar o fruto do jardim do Éden como uma porta de saída do paraíso. Eu falo isso sempre, para entender o que foi a queda. Eu ouvi isso uma vez e me marcou. O paraíso foi o lugar que Deus colocou e nos protegeu. Ok? O fruto era a porta de saída. Por quê? Porque mesmo no paraíso, se não tivesse porta de saída, era uma prisão. E aí existe uma porta de... presta atenção para você entender a analogia da porta. O fruto, porta de saída do paraíso, da eternidade, da vida com Deus. É o fruto. A porta de entrada, novamente, para este lugar, Jesus Cristo. Então, Satanás, ele nos encaminhou para a porta de saída. Ele veio e falou, vem aqui, vamos sair deste lugar perfeito que Deus fez para vocês. E nós saímos. Foi uma escolha. Jesus vem e fala assim, através de mim vocês voltam. Então por isso que ele fala, eu sou a porta. Eu sou a porta de entrada. Ele fala assim, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você acessa aquele lugar a qual você caiu. Entendeu? Então, é importante entender que existe essa escolha. Porque Deus, ele não quer um relacionamento em que ele domine totalmente. Porque senão não tem amor. O amor, ele tem que vir depois da liberdade. O amor, ele tem que vir depois da liberdade. Por quê? Se eu domino você pra me amar, você não me ama. Então Deus, ele falou assim, ó, eu criei esse lugar pra vocês, vocês vão dominar, eu vou vir aqui me relacionar com vocês, mas se vocês comerem do fruto do conhecimento do mal, vocês vão morrer, vocês vão se separar de mim. Morrer é separar de Deus, é o rompimento com Deus. Então ele deixou uma porta de saída. Por quê? O homem poderia escolher se ele queria ficar ou não com Deus, se relacionar ou não com Deus.
Agora, da mesma maneira, existe uma porta de volta. Eu e você temos acesso a essa porta. Chama Jesus Cristo. Então, é você pegar algo que ficou confuso na mente das pessoas, foi se colocando tantos elementos, eu percebo que a narrativa bíblica, as religiões, deixou confuso pra gente. Agora, André Pires, tudo é relativo. Se tudo é relativo, então tudo é negociável. Presta atenção. André Pires, né? André Pires e qualquer outra pessoa aqui que fale que tudo é relativo não pode acreditar no Deus bíblico. Não dá, não. Você não pode. É totalmente incoerente com a visão cristã. Uma pessoa acreditar no Deus bíblico, acreditar em Jesus e falar que tudo é relativo. E falar que cada um tem a sua verdade. Não dá. Ou você acredita em Deus, em Jesus, ou você acredita na relatividade. Para acreditar na relatividade, você tem que ser uma pessoa que não professa a fé em Cristo Jesus. Porque senão você está passando de bobo. Você tem a fé num Deus que assume ser a verdade e que enfatiza o fato de a verdade não ser relativa e tem um discurso e uma posição de vida como se a verdade fosse relativa. E não tem problema, você tem que ser coerente com a sua fé. Se você quer ser um ateu, um agnóstico e acreditar que a verdade é relativa, tá tudo bem. Mas seja coerente. Tenha a tua fé, o que você acredita, coerente com o que você fala e o que você vive. Tá? Eu não acredito que tudo é relativo porque eu acredito em Cristo Jesus, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia me diz que a verdade é absoluta. Tá? Que existe uma verdade absoluta. Deixa eu pegar aqui os comentários. E sabe que também existe o caminho estreito. O caminho é estreito, por isso que poucos vão entrar. Porém, por isso que poucos vão entrar. É estreito e poucos vão passar, tá, queridos? Isso é sério. O que é verdade relativa? Ela é adaptável ao indivíduo, à cultura e à sociedade. Tá? A verdade relativa, cada um tem a sua. Eu crio a minha verdade. A religião tal pode ser a verdade, a religião tal pode ser a verdade. Ou seja, ela se submete ao homem. É uma verdade submissa ao homem. Só neste ponto, já não é coerente. Uma verdade que é submissa ao homem, você acha que é verdade? Não tem coerência, só a frase não cabe. Sou do interior de São Paulo, Juscelino. Gente, não tem cabimento. Se a verdade é relativa, ela se submete ao homem. Como que a verdade se submete ao homem? Sendo que ela é a verdade? A frase não combina. Agora, quando a gente fala de verdade absoluta, ela é acima do homem e o homem se submete a ela. O homem se submete à verdade independentemente do que ele faça e por quanto tempo ele acredite na própria verdade dele. Por quê? Quando a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, é que vai chegar um momento no tempo, no espaço, em que todos vão ter o entendimento de onde está a verdade absoluta. E crendo ou não, enquanto nós ainda temos a condição de manifestar o nosso entendimento de verdade, em algum momento nós vamos ter que crer e não teremos opção. Porque se você concorda comigo que verdade absoluta, ela vence, a verdade absoluta, ela é eterna, a verdade absoluta, ela não se submete, não importa quanto tempo a humanidade esteja criando as suas verdades relativas, todos os seres humanos que existiram e existirão se submeterão a ela. Por isso que quando fala toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante a verdade absoluta. Quando fala que é diante de Jesus, é porque ele é a verdade absoluta. Então, ou você se submete a ela agora, ou você espera, fica aqui, criando suas verdades relativas e participando disso aqui, para lá na frente, em espírito, ter que se submeter a ela. Porque não tem como, diante de tudo que existe, de tudo que é, que foi, que há de vir, que a verdade absoluta não vença. Ela não assuma todo o poder.
Ela não desmorone com o engano. E não é porque o engano parece estar vencendo, não é porque parece estar se multiplicando que ele é o vencedor. Nós estamos no meio da guerra. A guerra ainda não foi vencida. Existe uma guerra vencida aos olhos de Deus porque ele contempla a eternidade. Para nós, ainda não. E é este o problema. É este o problema. A guerra está vencida aos olhos de Deus, mas a gente está no meio da batalha. E a verdade diz, você se submete a mim agora ou você se submete depois. O problema é como você vai ficar. Então vamos lá, verdade relativa. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Depende do ponto de vista. Cada um faz o que quer. Ok, continua, Deus deixa. Estamos há milênios criando nossas verdades. A questão é, não tem desculpa, porque a verdade absoluta se revelou. E ela se revelou e pediu reverência, submissão, rendição. Pediu morte. Doeu. O que significa então? O que significa então? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e nascer de novo, onde a nossa verdade relativa morre para dar lugar à verdade absoluta. E aí a verdade, quando ela aparece, não é ela que se submete a você. É você que se submete a ela. Não é você que governa o que é a verdade que governa quem você é. Aí quando você olha para a narrativa bíblica e entende ela, colocando só o elemento da verdade, ela fica mais clara. Para mim ficou. Quando eu peguei Jesus como conceito de verdade e trabalhei só em cima disso, eu entendi melhor. Tá? Quando Jesus ele fala que ele é o caminho, você pode trabalhar só em cima do caminho, para você ter clareza. Quando ele fala que ele é a verdade, você trabalha só em cima da verdade. Quando ele fala que ele é a vida, você pode trabalhar só em cima da questão dele ser a vida. Quando ele fala que ele é a porta, você pode trabalhar só em cima da questão dele ser a porta. Quando ele fala que ele é a água viva, só em cima disso. Quando ele fala que ele é o pão, só em cima disso. Por quê? Porque se você destrinchar todas as formas que Jesus se apresenta, você consegue entender o todo. Mas se tem algo fundamental para entender quem é Cristo, quem é Jesus e o que ele representa, é trabalhar em cima da verdade. Por quê? Porque verdade é algo cotidiano. Verdade é um assunto recorrente. Quando você tem uma discussão, e você vai ver, quando você tem um ato, um fato, um crime, uma discussão, um problema, você tem um lado e você tem o outro. Nenhum deles está falando a verdade absoluta. Ela não muda. Para você entender o que é verdade absoluta, então vamos pegar isso para simplificar para você. Verdade absoluta é, você tem um marido e uma mulher que tiveram uma separação. Você vai ter a verdade dela e a verdade dele. Todas elas são relativas, eles construíram uma narrativa em cima da verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que você não acessa. Porque ela tá ali parada naquele espaço-tempo, ou seja, o único que alcança ela é Deus. E até mesmo a compreensão de cada um dos lados muda por causa do coração enganoso. Quem tem acesso à verdade absoluta do que aconteceu naquele casamento? Só Deus. Porque nem mesmo os envolvidos conseguem acessar. Quando você vê um fato acontecer, tem várias testemunhas. Cada um vai contar o fato, cada um vai contar trazendo aquela verdade absoluta do fato para o seu entendimento, a sua visão. E vai alterar ela com os seus elementos. Ninguém depois tem acesso mais à realidade fatídica daquilo, aos elementos primordiais, à clareza do que aquilo aconteceu, só Deus. Porque ficou somente acessível para ele. Porque a partir do momento que passou e cada um colocou e testificou aquela verdade como algo que parte de si, é engano. Para que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa entender que pegaram a verdade que é Jesus e criaram narrativas a respeito dele, e isso se chama religiões. Então você tem que entender que Jesus é como se fosse aquele casal que brigou e você fica escutando versões diferentes dele. Mas ele em si, a verdade em si, a absoluta, ela está muito longe do que é apresentado.
E você tem que se esforçar para acessar. E você não vai acessar completamente nesta existência. Porque você tem um coração enganoso ainda que vai fazer a sua visão de quem é Jesus. Ou seja, você crê em algo que ainda há de se manifestar plenamente. Quando essa verdade se manifestar plenamente, quem tem fé na existência dela e no que ela diz que fez, quem tem fé nisso, independentemente do quão engano está na sua volta e o quão engano está ainda na sua cabecinha, vai ser um com ela. Por que é importante entender desta forma ampla? Porque nós não podemos querer um ser humano sequer que tenha plenamente acesso à verdade. Porque o ser humano em si é enganoso, por mais que ele esteja em Cristo Jesus. Cada dia que passa eu descubro o engano que eu tô. E eu posso viver até os 90 anos. Eu vou sair de engano todos os dias. Porque eu sou enganosa. Então, quando você olhar para as religiões, você entenda que são lados discutindo sobre uma verdade que está acessível somente plenamente a Deus. E é por isso que não tome lados. Tente fazer um olhar de coerência. É igual eu tô falando pra você. Você tem um casal que se separou e cada um tem uma versão, cada um tem um lado. Você concorda que existe uma coerência com toda a informação que você tem de acesso? Mas o que é mais ideal? Não assume lado. Vê o que é mais coerente e fala, olha, o marido tá mais coerente. Tudo que ele apresenta e toda a história, toda a narrativa, tudo o que eu estou vendo, todo, parece que ele tá mais certo. Então, assim, na minha cabeça, assim, com toda a coerência, parece que o marido, ele tem um pouco mais de razão, mas só Deus sabe o que aconteceu nesse casamento. Então, quando você olha para as religiões, eu tenho a religião católica, eu tenho as religiões protestantes, aí eu tenho um monte de variação de religião protestante, e tem um monte de religião, pensa assim, são lados discutindo uma verdade que está oculta. O que você pode fazer? Você pode começar a pegar informações, mas não assuma lados. Não assuma lados até você conseguir ter segurança de coerência. Então, hoje, eu não consigo mais rotular nada. Falar assim, tal igreja tá certa, tal igreja tá errada. Eu não consigo fazer isso, porque eu entendi isso. Eu entendi que são lados de história. Tem uma guerra que começou entre a igreja católica e a igreja protestante. É uma guerra de lados. Quem tá certo sobre a verdade? E ninguém tem acesso plenamente à verdade. Você achar que a igreja católica tem acesso totalmente à verdade, ou que os protestantes têm acesso à verdade, ou qualquer outra, é você achar que você ou qualquer um tem acesso a um fato que aconteceu e agora está contaminado por toda a narrativa humana. E é importante entender que Deus espera que seja assim e Ele sabe que vai ser. Deus, Ele não está nem um pouco impressionado com o que está acontecendo. Deus, Ele não está nem um pouco impressionado com a bagunça que a gente fez. Ele não está nem um pouco impressionado com as bandeiras de torcida que nós levantamos para defender quem está mais certo sobre Deus. Então, busque coerência. Se para você uma é mais coerente do que a outra, respeite até então a direção que você está tendo daquele momento e Deus vai se revelando a você. Mas saiba que você só vai ter acesso à verdade absoluta na glória. A questão é como que a verdade se revela para você ou para o outro, não cabe a nós julgar. Porque nós precisamos respeitar o fato de que Deus está fazendo um tempo e um processo com cada um. Cada um tem uma necessidade, cada um está numa fase. Cada um tem uma obra. Então, eu não tenho bandeira de igreja. Porque nenhuma está acessando plenamente a Ele. Porque ele está oculto. Paulo fala que a verdade, ela está hoje, nós vemos ela como se estivesse olhando uma imagem num espelho de bronze. Sabe quando você olha o teu reflexo no carro? Ou naqueles espelhos em que distorce toda a tua imagem? Paulo fala que o rosto da verdade, o rosto de Cristo, está distorcido. Nós olhamos para uma religião e é uma imagem distorcida dele. Nós olhamos, você olha para mim falando dele, querendo ou não, por mais que eu busque, eu estou distorcendo a imagem dele.
Porque é assim que é, não tem o que fazer, não há clareza sobre a imagem dele nesta terra. Por isso que nós precisamos da fé. A fé é confiar numa imagem totalmente distorcida da verdade, mas que está ali. Ainda é mais real do que qualquer outra coisa. Ainda responde mais às nossas necessidades do que qualquer outra coisa. Mas é importante vocês entenderem, então, que a imagem de Deus está distorcida. E você pode, quanto mais tentar olhar para ela, mais detalhes você pega. Então, sempre que você passa bastante tempo com Deus, lendo a Bíblia, sempre que você passa bastante tempo orando, bastante tempo adorando, sempre que você busca a santidade, esta imagem distorcida, ela começa a ficar cada vez mais clara. Você nunca vai ver ela plenamente aqui. Nós nem suportamos. Nós morremos se nós acessarmos a glória plena de Deus. Mas, quanto mais tempo você passa com Deus, mais essa imagem se torna clara para você. Mais você o conhece, mais você consegue entender quem ele é. E você para de julgar a distorção que está no entendimento das outras pessoas. Eu vejo que eu tô vendo Deus distorcido. Só porque eu tô vendo mais detalhes, eu não posso julgar a distorção da visão do outro. Eu posso convidar você para ver Deus de forma mais clara. Mas eu não posso julgar. Eu tô vendo distorcido igual você. Eu olho para a religião e você fala que caos isso, mas a distorção dele está muito grande. Eu olho para alguém que não acredita em Deus e falo, ele não tá nem conseguindo ver o reflexo. Ele tá totalmente no escuro. Exatamente. Exatamente. Mas é importante a gente entender que esta verdade absoluta existe. Ela está, sim, se comunicando conosco de forma distorcida, sim. Não acho que está claro para mim e para você. Não está. Por isso que é uma dificuldade. Por isso que Deus sabia que não ia ser fácil pra gente esse rolê. E também que você vai ter, sim, acesso a ela plenamente. Na glória. Vai ter, sim. E vai ser maravilhoso. Vai ser totalmente diferente de tudo que a gente já imagina. Nós não temos condição de... É exatamente o que o Jenner falou. Nós não temos como ter a mínima condição de entender, a mínima ideia da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, do amor e desta verdade revelada. Nossa, Luana, como é que você entende tudo isso? Eu tô olhando para esse reflexo o dia todo. Qualquer momento que eu tenho, eu tô olhando para esse reflexo. Quando você olha para um reflexo de algo e você deseja ver aquilo e conhecer, você vai passar muito tempo olhando. E quanto mais você olhar, mais detalhes você vai ver. A palavra diz que quando a gente ler a Bíblia, acessa a palavra de Deus e sai e não pratica, é como se nós estivéssemos olhando o nosso rosto no espelho. Ao virar as costas, a gente esquece como a gente é. Presta atenção. Eu vou explicar isso para vocês entenderem a profundidade dessa mensagem. A palavra diz: você lê a Bíblia, você vai na igreja, ouve a palavra, você está aqui me ouvindo falar de Deus. E se você sai daqui e não pratica o que eu estou dizendo, o que você está ouvindo, ou o que você está lendo, é como se você chegasse no espelho, visse seu rosto, virasse as costas e esquecesse completamente quem você é. Por quê? E agora eu vou explicar. Quando você abre a palavra de Deus e lê, ouve, aprende, você está vendo a face de Deus. Você está vendo a face de Deus. Só que se você fecha a sua Bíblia, se você sai da sua igreja, e se você vira as costas e não pratica, é como se você esquecesse a face de Deus que você contemplou. Imagine só você olhar no espelho de manhã e virar as costas e esquecer a sua aparência, esquecer o seu rosto. É isso que ela compara. Então, quando você está aqui ouvindo, se eu abrir a Bíblia e ler algo para você da palavra de Deus, eu estou te apresentando a face de Deus. A forma em que ele decidiu revelar a face dele. Ainda é como um espelho de bronze, ainda é distorcida, mas é a face dele. Mas se você vira as costas e segue a sua vida não praticando o que você ouviu, você esquece a face que Deus revelou para você. Esquece, cai no mar do esquecimento da sua mente.
Então imagina só, quantas vezes nós vemos a face de Deus através de alguém, através de uma palavra, através de uma música, através de alguma coisa, vira as nossas costas e esquece a face que Deus está revelando para nós. Então isso é muito sério. Luana, como você sabe tudo isso? Eu tô há muito tempo olhando. Eu passo muito tempo olhando. Eu passo muito tempo olhando para o reflexo que Deus deixou. Tudo isso que eu expliquei para vocês é para que vocês encontrem o propósito de Deus na vida de vocês. Tá? E eu falei para vocês, encontrar o propósito de Deus precisa-se abrir espaço para Deus. Abre espaço para Deus, deixando a verdade relativa para assumir a verdade absoluta e se submeter a ela. E aí você começa a descobrir o que Deus quer para você. Isso implica o fato de que você começa a olhar para o reflexo de Deus da forma em que ele se revela, e quanto mais tempo você passa com ele, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se dedica, quanto mais você ora, mais clareza você tem de quem Deus é. Menos você julga, menos você condena, você tem mais paz, você tem mais discernimento, você tem mais clareza, você tem mais amor. Sua vida melhora drasticamente. Você concorda que quanto mais você conhecer e conviver com Deus, melhor fica a sua vida? É regra básica da vida. Quanto mais distantes, quanto menos contato com Deus, quanto mais fazendo o que desagrada a Ele, mais caótica a nossa vida é. Amém, queridos? Muito boa a live, gostei muito. Vamos orar por vocês? Vamos orar? Pai, estamos aqui, papai, mais um dia, mais uma live, Senhor. Pai, eu quero entregar a todos os que estão aqui, os que passaram por essa live, Senhor, nas tuas mãos. Papai, eu peço que o Senhor os ilumine, os abençoe, os guie. Pai, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, papai, possa abrir o entendimento deles para as suas escrituras. Pai, que o Senhor possa se tornar irresistível para eles, Senhor. Pai, tudo que está impedindo eles de avançar, Pai, tudo que está travando, toda amarra maligna, Senhor, retire da vida deles, no nome de Jesus. Pai, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, Senhor, que eles possam receber virtude, poder, autoridade. Pai, use-os poderosamente para libertar as famílias, Pai. Libertar, Pai, todos aqueles que eles têm acesso, todos aqueles que eles amam, Pai. Ilumine os casamentos, Senhor. Ilumine os filhos, Pai. Ilumine todas as áreas da vida deles, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa respondê-los, Pai. Se eles estiverem com questionamentos, com dúvidas, se eles estiverem, Pai, com confusos, dê clareza, Senhor, dê respostas. Pai, fale com eles claramente o que eles precisam ouvir. No nome de Jesus, Senhor. E levante aqui, Senhor, homens e mulheres, Pai, guerreiros e guerreiras do reino, trabalhadores, servos fiéis, filhos posicionados. E que eles sejam usados poderosamente. Senhor, faça vasos aqui, vasos honrosos, Pai. Encha-os do Espírito Santo de Deus. Use-os, Senhor, de forma poderosa. Use-os para libertar multidões, Senhor. Coloque, Senhor, teu Espírito sobre eles e faça a sua vontade sobre a vida de todos nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Sou do interior de São Paulo. Queridos, abre espaço. Vaso de barro. Nós somos vasos de barro que o Senhor derrama o Espírito Santo. E o Senhor tem os vasos de honra e vai também ter os vasos para desonra. Não seja um vaso de desonra, querido. Tem o vaso de honra e o vaso da desonra. Seja um vasinho de honra. Seja um vasinho nas mãos do Senhor, uma ferramenta poderosa de Deus. Existem pessoas na sua casa, na sua vida, à sua volta, no seu trabalho, que podem ser transformadas por causa da sua vida, do seu testemunho. Se você abrir espaço para Deus se mover através da sua vida, se você deixar Deus te colocar no centro do propósito, cara, vai ser extraordinário. E aguenta, meu Deus, aguenta a bronca. Porque, menina, não é fácil. Não é fácil. Cara, se tem uma coisa que é desafiadora e exige culhão, é bancar ser colocado no centro do propósito de Deus. Não é para meninos, não é para meninas, não é para qualquer um. Não são para bebês espirituais. Se você quer ser colocado no centro do propósito de Deus, saiba que você tem que se posicionar como um guerreiro e uma guerreira, porque não tem como. Eu coloquei um post-it no espelho do meu banheiro, para você ver como é difícil. Eu coloquei um post-it no espelho do meu banheiro, para eu e meu marido todos os dias, quando a gente for usar o banheiro, lembrar que nós estamos em guerra.
e que nós precisamos vigiar. Porque, queridos, não é fácil. Falar a palavra de Deus não é fácil, viver em santidade não é fácil, buscar as coisas certas não é fácil. O mundo está repleto de armadilhas, o mundo está repleto de distração. Distração é o que mais tem. Armadilha é o que mais tem. Ok?